Porque nós fazemos uma sequência de palavras que falam do mesmo assunto. E essa série ótica, uma ótica da eternidade, é muito poderoso. Porque nós um dia viveremos para sempre. Diga para o seu irmão, você vai viver para sempre. Em algum lugar. Em algum lugar nós viveremos para sempre. E nós definimos para qual lugar será aqui. Aqui é o nosso campo de treinamento. Essa vida terrena que o Senhor nos dá é o nosso campo de treinamento para nós definirmos para onde nós iremos e aonde nós passaremos a nossa eternidade. Por isso que nós não podemos banalizar, nem desperdiçar e nem desprezar a nossa vida terrena. Por isso que a nossa vida, seja ela quanto tempo ela vai durar, né? Seja ela 10 anos, seja ela 50 anos, seja ela 100 anos. Na minha família, eu costumo dizer, né? Tem uma senhora que ela é vó dos meus primos, que ela tem 107 anos. Lúcida. Anda até a cavalo. Ela já passou até na Record, porque 107 anos no Brasil é muito, muito, muito tempo, né? Então, quanto tempo nós viveremos, nós não sabemos, mas nós sabemos que o tempo que estivermos aqui é decisivo. É decisivo e depois daqui é definitivo. E isso precisa permear o nosso coração todos os dias. E nós precisamos saber o que nós estamos fazendo com a vida que Deus nos deu. Com aquilo que Deus nos deu. Porque um dia vai ser para sempre. Né? Não tem os filmes que aí foram felizes para sempre. Né? O final do filme. Um dia, essa nossa vida vai ter um final. E aí nós precisamos definir o final da história. Ou seremos felizes para sempre com Jesus, ou seremos tristes para sempre na escuridão. Vou falar com o diabo para não pesar o clima logo domingo de manhã. Tá bom? Só para não pesar o clima. Mas vocês entenderam, né? Só para não pesar o clima. Mas eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em Mateus 25, de 1 a 13. Não aumente isso aqui, eu estou com um sério problema aqui, amor. Preciso de um oftalmo. Eu não estou enxergando direito, gente. É que quanto mais jovem a gente fica, mais a gente enxerga. Né, André? Diz assim: então o reino dos céus será como as 10 jovens, em outras versões diz 10 virgens, que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as suas lamparinas, mas as outras 5 foram sábias e levaram óleo de reserva. Como o noivo demorou, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram despertas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, e saiam para recebê-lo. Todas as jovens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras responderam: não temos o bastante para todas. Vão comprar óleo para vocês. Enquanto estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então, todos os que estavam preparados entraram com ele para a festa de casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: eu lhes digo a verdade, não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora.
Esta parábola das 10 virgens é uma parábola muito conhecida, mas que facilmente a gente esquece. E com essa parábola, o Senhor, Ele não quer nos aterrorizar, mas Ele quer nos alertar sobre a sua segunda volta. A partir ali se nós formos meditar, a partir de Mateus 24, o Senhor Jesus, Ele passa a nos ensinar sobre a sua segunda vinda. Porque a sua primeira vinda é quando Jesus esteve na terra. Ele viveu ali por 33 anos, cumpriu o seu ministério. E quando o Senhor começa a ensinar sobre a sua segunda vinda, Ele não faz isso para alimentar a curiosidade sobre o fim dos tempos, mas sim para formar discípulos perseverantes, para que os discípulos, eles permaneçam firmes, para prepará-los. A intenção do Senhor não é nos assustar, não é fazer um filme de suspense para nós acerca da sua vinda. Nem, infelizmente, quando muitos leem os textos escatológicos, escatologia é aquela matéria da teologia que fala sobre o fim dos tempos. Se você for estudar um pouco da escatologia, muitos ficam com medo. Mas essa não é a intenção de Cristo. Mas a intenção de Cristo ao nos ensinar sobre os fins dos tempos é restaurar em nós uma única esperança. É de que Deus vai restaurar todas as coisas. Diga para o seu irmão, Deus vai restaurar todas as coisas. E nós, como cristãos, nós não vivemos, ou nós não deveríamos viver, olhando apenas para esta vida. Nós precisamos viver com os olhos fixos na eternidade. Ontem, a gente aqui no salão, né? E aí a Manu, que é filha da Cida do Ricardo, ela fez um comentário muito legal, é muito pertinente. Ela tentando explicar ali como que ela explica para os outros. Ela é uma adolescente. Aqui ela fala para os amigos, né, que questionam sobre a fé dela. Ela falou assim: então, eu explico que eu não sou dessa terra. Eu não sou. E aí começa os millennials, né? É assim que fala, millennials, essa geração. Começa a questionar: ah, não, você é um alien. É basicamente isso. Nós não somos deste mundo. Nós não somos daqui. Nós só moramos aqui. Mas nós somos de outro reino. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 4,18. Pois fixamos os olhos não naquilo que se pode ver, mas no que não se pode ver. Porque as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Às vezes os nossos olhos estão tão fixados naquilo que nós estamos vendo, nas nossas preocupações, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que nós esquecemos daquilo que é mais importante, da eternidade. Nós estamos tão enrolados com a nossa rotina, com o nosso cotidiano. Nós estamos tão embaraçados com aquilo que é comum, que a gente lembra da eternidade por 5 minutos do nosso dia. Ah, é mesmo. Existe a eternidade quando nós deveríamos dedicar um grande tempo para aquilo que é eterno. Quando nós deveríamos acordar pensando naquilo que é eterno. Sabe, quem perde a perspectiva da eternidade, inevitavelmente, amados, passa a viver
dominado pelas urgências da terra. Tudo é urgente. Teus problemas são urgentes. E aí nós começamos a nos mover pelos nossos braços, pela força do nosso braço. E esquecemos que existe um Deus que pode todas as coisas. Nós reduzimos Deus a uma força menor, quando Deus é uma força superior. Nós reduzimos Deus a uma fala humana. Deus acima de todos. Deus está acima de mim. Mas na prática é outra coisa. Na prática sou eu que faço tudo. Na prática sou eu que tomo todas as decisões. Na prática eu não pergunto nada para Deus. Na prática eu só vou. Quando deveria ser Cristo. Se Ele é eterno. Se Ele existe, se Ele é o que é, Ele já viu o meu e o seu futuro. A Bíblia diz que Ele viu o nosso passado, e o nosso passado não é 5 anos atrás, o nosso passado é quando Ele viu o nosso embrião. Você tem noção que o seu passado é quando Ele viu o teu embrião no ventre da tua mãe? É nesse nível que Deus nos conhece. Então Ele está no passado, Ele é antes, Ele é agora, Ele é depois. Ele é eterno. Ele tem tudo em suas mãos. Então, quando nós formos fazer qualquer coisa, nós precisamos consultar o dono do plano. Senhor, eu gostaria de me conectar ao GPS do céu. Senhor, eu gostaria de me conectar ao teu Waze. Sabe quando você liga a voz do Waze? Por favor, vire à direita. Agora eu achei um caminho mais fácil para você, recapitulando a rota. É essa conectividade que nós precisamos ter com o céu. Senhor, conecta o teu Waze em mim. Porque Ele é eterno, nós vamos morar lá, nós vamos morar no céu. Nós às vezes dizemos que queremos a eternidade, mas nós não deixamos Deus guiar um passo nosso aqui na terra. Mas como que você vai morar no céu, amado? Aí chega lá no céu, opa! Aqui esse pedaço aqui é meu, Deus. Você não manda aqui não. Não dá. Não é coerente. Não é coerente. Aqui na terra nós estamos nos preparando para ir morar no céu. É uma preparação. Você que é filho, um pouco mais maduro, se você é adolescente ainda, você ainda passa por isso. Se você é um pouco mais maduro, você já venceu isso. Na casa do teu pai e da tua mãe, talvez você já tenha ouvido a frase, aqui quem manda sou eu, quando você tiver a tua casa, você faz o que você quiser. Alguém já ouviu isso? Vou até levantar o pé. Corretíssimo. E no céu é a mesma coisa, é a casa de Deus. Existe uma regra. Talvez teus pais não verbalizem isso para não te deixar ferido. Mas se você é inteligente o suficiente, você sabe que na casa dos teus pais, quem manda é eles. Lá em casa eu verbalizo por Noah já, com 6 anos. Eu não quero falar, então. Quando você tiver teu filho, você faz assim. Como você é meu filho, eu vou fazer assim. É quando eu tiver meu filho, eu vou deixar ele ficar acordado até tarde. Fala, gente, fala, ele tem 6 anos.
Então, eu falo para ele, ótimo, quando você tiver o teu filho, você deixa ele acordado até tarde. Mas o meu filho vai dormir agora. Então, aqui na terra é uma preparação para nós vivermos a vontade soberana de Deus no céu. E nós precisamos aprender isso. E sabe, a esperança da igreja, quem é a igreja que diz eu? É a restauração de todas as coisas. Grave isso no seu coração. A Bíblia, ela não termina com um funeral. Ela termina com um casamento. Nós estamos esperando um noivo. A igreja está esperando ansiosamente para encontrar o seu noivo. Ansiosamente. Há um preparativo. Eu não me casei de noiva. Mas eu lembro quando a Júlia casou de noiva. A gente ficou 1 ano e meio sonhando com o casamento dela. Sonhando. Se preparando. Eu digo nós, porque foi um casamento quase que coletivo, né, Júlia? Tá todo mundo sonhando o casamento. E eu me lembro que no dia que tocou aquele tananã, que nós vimos a Júlia entrando, todo mundo desabou de chorar. Quando a gente viu o encontro dos dois, do Vitor e da Júlia. Eu vou começar a chorar, não posso. Eu lembro do tio do Vitor, estava do meu lado. Durão, o tio do Vitor, é durão. Nunca vi aquele homem faquejar. Eu até peguei o meu lenço e dei para ele. Eu também estava chorando, mas ele estava chorando mais. Eu peguei o meu lencinho, porque a gente ganhou um lenço para chorar. Foi super pertinente. Devia ter ganhado um rolo de papel higiênico, cada um. De tanto que a gente chorou. E eu falei, tô, Dani. Imagina quando a gente se encontrar com Jesus. Da Juju foi só 1 ano e meio. A gente, né, se preparando para o casamento deles. Imagina quando for nosso encontro com Jesus. Sabe, a nossa história, nosso romance. Né? Tem um livro que quem não leu, eu recomendo muito, que é Movidos pela Eternidade. É o melhor livro que eu já li até hoje. E ele é um romance. É escrito de uma forma de romance. E o nosso romance, ele começa em um jardim. E termina numa cidade onde Deus habita para sempre com o seu povo. E essa tem que ser a nossa perspectiva todos os dias. Esse é o nosso final feliz. Olha o que diz lá em Apocalipse 21, de 1 a 5. Então vi um novo céu e uma nova terra. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está entre o seu povo. Ele habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas as coisas passarão para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Diga glória a Deus. Sabe, desde Gênesis, toda a criação geme pelo peso do pecado. Toda a criação. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Portanto, eu peco menos, eu peco mais. Não. Todos pecaram. E toda a humanidade geme por isso. Mas Deus nunca desistiu do seu projeto. O seu plano nunca foi apenas, amados, levar pessoas para o céu. Nunca foi só isso. Seu plano, ele foi sempre
restaurar completamente aquilo que o pecado destruiu. O plano de Deus nunca foi levar as pessoas destruídas para o céu. Vou te salvar, apenas vou levar você do jeito que está para o céu. Não. Nessa construção, nessa reconstrução que o Senhor tem para o ser humano. Vamos pensar, eu quero que você traga a memória. Quem você era antes de conhecer Jesus? Quem você é hoje? Houve uma reconstrução. Eu posso falar de mim. Houve uma reconstrução no meu caráter. Eu sou uma pessoa irreconhecível. Eu cresci na igreja, vivi um momento longe da presença de Deus. Esse momento, essa pausa, quem me conheceu nessa pausa, não me conhece mais. Não tem como mais me conhecer. Porque eu sou outra pessoa. Porque eu fui restaurada pelo Senhor Jesus nesse processo. A intenção de Deus nessa reconstrução é que não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá mais enfermidade, não haverá mais separação, e Deus habitará eternamente com o seu povo. Deus não vai levar a gente de qualquer jeito para o céu. Essa não é a intenção de Deus. Obviamente que a Bíblia também diz que haverão aqueles que serão salvos pelo fogo. Já viu aquela pessoa que é salva no último momento? Essas são salvas pelo fogo. Mas essa não é a intenção de Deus. A intenção de Deus é nos restaurar. Que haja restauração. E a restauração nunca foi apenas espiritual. Então Deus vai restaurar só o meu espírito e a minha carcaça vai ficar daquele jeito. Eu só sou bonito por fora, já sou bonito por dentro, já viu? Vocês já viram isso? Só sou bonito por dentro. Então vira do avesso. Porque nós não estamos procurando petróleo. Nós queremos que aquilo que está no nosso interior se manifeste. Que venha para fora. Alguém aqui já viu petróleo? Já pegou no petróleo? Tocou? Não, porque está muito no interior da terra, né? Então Deus não está caçando em nós petróleo. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Então tudo aquilo que Deus faz no nosso interior vai se manifestar no exterior. Cristo, Ele redime o homem por inteiro. Diga assim, Deus vai me redimir por inteiro. Olha o que o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses 3, 20 e 21, diz assim. Dá uma glória a Deus aí. Nossa cidadania, porém, vem do céu, onde aguardamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e transformará em um corpo glorioso como o dele. Naquele grande dia, esse corpo aqui será glorificado. Nós teremos o nosso corpo mortal transformado. Por isso é bom você cuidar do teu corpo. Cuida dessa sua carcaça aí. Porque o teu corpo vai ser glorificado. Tudo que Deus faz, grava no teu coração, é completo. Nada do que Deus faz é pela metade. Às vezes o inimigo, ele quer colocar no nosso coração, então, tá bom já, né?
Deus já restituiu essa parte? Não. Tudo que Deus faz é completo. A intenção de Deus é nos restaurar completamente. A intenção de Deus é restaurar todas as áreas da nossa vida. É não deixar nenhum fio. Nós é quem estamos acostumados com o sofrimento. Nós é quem estamos acostumados com, não tem jeito mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Mas quando nós estamos em Cristo, Deus, Ele faz a obra por completo. Ele transforma completamente. Lá em 1 Coríntios 15, 42, 43 diz assim: nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. Essa é a nossa esperança. Para aquele grande dia. A pastora está falando que eu vou morrer? Um dia. Nós não sabemos quando. Porque olha que engraçado. Porque se a gente soubesse quando que a gente ia morrer, a gente ia virar um santo uma semana antes. Entende? Um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, e orar 5 horas por dia, uma semana antes. Só que essa não é a intenção de Deus. A intenção de Deus é que nós tenhamos um estilo de vida que agrada a Deus. É igual quando você tem um evento importante, né? Não, eu tenho um evento importante, uma viagem, eu vou perder 7 quilos. Para ficar aqui, no shape, para caber dentro do vestido, para o terno fechar. Mas é só para aquele evento. Mas e o estilo de vida que precisa ter? Não vai adiantar. Todo ano, no jejum de 40 dias que a igreja faz, meu marido perde uns 10 quilos. Todo ano. Todo ano, 40 dias, 10 quilos, assim, 10, no primeiro que ele fez, perdeu 15. Ficou irreconhecível. Dá 15 dias, já ganhou, já achou tudo de novo. Quando volta, 15 dias já recuperou tudo. Com juros ainda, né? Juros e correção monetária. Recuperando a massa. Né? Então, não, a gente precisa ter um estilo de vida. Olha o que o Senhor nos promete para aquele grande dia. Você está acordado? Diga glória a Deus. Se não está acordado, vai lá comprar um cafezinho no Marcos. E tá bom, né? O Denis comprou 6 litros de café. O mal terá um fim definitivo. O sofrimento não é eterno. O pecado não terá a última palavra nas nossas vidas. Lá em Apocalipse 20:10 diz assim: então o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre. Fim. Esse será o fim da história. Satanás será derrotado definitivamente. A morte será vencida. O mal jamais voltará. A esperança do crente não é sobreviver a um mundo. É aguardar um mundo completamente restaurado. Às vezes a gente acha que eu tenho que ter esperança de vencer toda hora. Toda hora, toda hora, toda hora. Mas se nós mudarmos a nossa ótica, se a nossa esperança estiver ancorada, porque a Bíblia diz que a esperança é a âncora da alma. Âncora é aquilo que está fincado, que não deixa o navio se mover, que não deixa o navio sair do lugar. A esperança é aquilo que não vai deixar a nossa fé sair do lugar, em que este mundo será completamente restaurado.
Pastora, mas a gente vai morar no céu e depois a gente vai voltar para cá? Se você for estudar um pouquinho de escatologia, pouquinho, você vai descobrir coisas grandiosas sobre o nosso futuro. Nós vamos reinar com Cristo no céu. Depois vai acontecer um monte de coisa. E aqui será restaurado e nós voltaremos para reinar com Ele aqui. Essa tem que ser a nossa esperança. Essa precisa ser a nossa esperança. Mas a restauração já começou. E às vezes nós ignoramos isso. A gente acha que a restauração vai começar ainda. Que será consumada ainda na volta de Cristo. Mas ela já foi inaugurada, já começou. Então a gente já está atrasado. Vira para o seu irmão e fala assim, já está atrasado. Numa fala com mais força, já está atrasado. Como uma boa colérica que sou, se você não conhece muito sobre temperamentos, eu te aconselho a descobrir, principalmente se você é casado. Descobrir e estudar um pouco sobre os 4 temperamentos. Isso vai te ajudar um pouco no seu casamento. Eu, como uma boa colérica que sou, eu tenho um senso de urgência para tudo. Tá falando a verdade, você também é. O meu temperamento, eu tenho um senso de urgência para tudo. Tudo é urgente. E aí eu casei com um fleumático, que nada é urgente. Nada é urgente para ele. É isso. Para o meu marido, se der, deu. Se não der, paciência, super paciência. E eu tenho um senso de urgência. Tudo é urgente, tudo é para agora. Tudo vamos lá. E a Andréia até brinca que eu sou irmã do Marcos, né? Que a gente deve ter nascido da mesma barriga. Que tudo é, vamos, é urgente. E nós, olha o que está escrito lá em Mateus 22, 29. O erro de vocês é que não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitos de nós vivem apenas esperando um futuro distante, deixam de experimentar aquilo que Deus já começou hoje. Deus já começou a restauração. Obviamente que nós precisamos ter a expectativa no futuro, que é a eternidade que vai acontecer. Mas a restauração, Deus já começou. Então a gente já está atrasado. Amém? Olha o que está escrito, o que Pedro pregou em Atos 3:19. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor, virão tempos de renovação. A expressão tempos de renovação transmite a ideia de refrigério, restauração, revigoramento. A restauração completa ainda virá. Mas os seus primeiros frutos, eles já chegaram. Toda pessoa que nasceu de novo, quem nasceu de novo? Diga eu. Ela já experimenta dessa obra. O coração é restaurado, a consciência, ela é restaurada, a comunhão com Deus, ela é restaurada, porque quando nós vivemos no pecado, a nossa comunhão com Deus, ela é quebrada. Mas quando nós estamos em Cristo, a nossa comunhão com Deus, ela é restaurada. A nossa esperança é restaurada. Então, a restauração, amados, ela já começou. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, que nós nascemos de novo. Nós já estamos nesse processo. Ainda virá a restauração completa. Completíssima. E nós estamos aguardando ansiosamente. E essa restauração, ela é vivida pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E nunca por aquilo que nós vemos.
então tá bom, então eu quero ver. Bem-aventurado aquele que creu. É o que a Bíblia diz. Nós precisamos viver por aquilo que Deus nos prometeu. Lá em Hebreus 10, 38, fala que o justo vive pela fé. Essa semana você pode decorar esse versículo. Hebreus 10, 38. E a fé, amados, não é apenas acreditar que Cristo voltará. Quem aqui crê que Jesus vai voltar? Eu também creio. Mas é viver hoje como alguém que pertence a esse reino. Que pertence a esse reino que já começou. Olha o que Zacarias profetiza em Zacarias 12, 8. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco entre eles será como Davi. Imagina o mais fraco ser como Davi. Meu Deus. O Senhor fortalece os fracos. Levanta os abatidos. Capacita os improváveis. E isso aponta para uma realidade que começa agora. Uma realidade que começa hoje. O reino de Deus já está operando em nós. Diga, o reino de Deus já está operando em mim. E isso é muito, muito, muito poderoso. Ali, quando João Batista pergunta se Jesus era o Messias, Jesus Cristo não respondeu com palavras. Falou, sou mesmo o Messias. Ele não falou isso. Jesus respondeu mostrando sinais. Lá em Lucas 7, 22 diz assim: voltem a João e contem o que viram e ouviram. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Jesus falou assim, volta e fala para ele o que está acontecendo. O que Jesus estava dizendo, essa é a prova. Os sinais são a prova. Cada cura, cada libertação, cada transformação era um anúncio. O reino chegou, a restauração começou. Vamos pensar tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, nos dias de hoje. É um anúncio de que o reino já começou. A restauração já começou. Se nós formos refletir, passar um filme, nós não podemos nos acostumar com os milagres. Não pode se tornar algo comum para nós. Tem que se tornar mais um milagre, o milagre. Aqui na Holy Fire nós temos muitos milagres. Grandiosos milagres. Nós temos que olhar para as coisas que Jesus está fazendo como sinais. Isso são sinais. E é justamente aqui que Jesus conta a parábola das 10 virgens, que nós lemos lá no começo, nós caminhamos tudo isso. Mas a parábola das 10 virgens, as 10 pertenciam ao cortejo. As 10 tinham lamparinas. As 10 aguardavam o noivo. As 10 adormeceram. Por fora quase não havia diferença entre elas. Só que a diferença entre elas apareceu quando o noivo chegou. As prudentes, elas estavam preparadas, as insensatas, elas não estavam preparadas. E o problema nunca foi dormir, porque elas dormiram, as 10. Mas o problema delas foi viver sem preparação.
E a vigilância que Jesus exige de mim e de você, não é uma vigilância de ansiedade. Ai, meu Deus, Jesus vai voltar amanhã. Ai, meu Deus, Jesus vai voltar amanhã. Ai, Jesus, não é isso. A vigilância que Jesus espera de mim e de você é a perseverança. É permanecer em comunhão com Cristo até o fim. Não basta nós começarmos bem. É necessário com que permaneçamos. E digamos que o mais difícil é permanecer. O mais difícil é permanecer. É ter constância. Essa é a parte mais difícil. E a pergunta sobre essa parábola das 10 virgens, que eu quero deixar no teu coração, e eu já queria que você se colocasse em pé. A pergunta que fica ecoando é: quando o noivo vai voltar? Em qual grupo que nós estaremos? A diferença não estava na aparência delas, nem na religiosidade, do quanto elas pareciam crentes, nem no discurso, não era naquilo que elas falavam, num bom discurso, num discurso bonito. A diferença entre as virgens prudentes e as imprudentes estava na realidade de vida. Vamos trazer aqui para o nosso contexto. A diferença estava no que acontecia após o culto de domingo. No que elas viviam após o culto de domingo. Nas suas casas, nas suas vidas. Se a realidade dos céus habitava nas suas vidas. Porque talvez, amados, e eu quero trazer essa luz para você nessa manhã. Jesus volte em um culto de domingo, glória a Deus. Mas talvez Ele volte em um dia comum. E isso precisa nos trazer um alerta. As virgens prudentes, elas demonstraram, por sua preparação, que aguardavam verdadeiramente o noivo. Elas foram preparadas, elas tinham azeite, elas podiam estar tranquilas, e quando o noivo chamasse, elas estariam prontas. Elas não ficariam desesperadas, porque elas viviam uma vida de preparação. Elas já tinham ajustado tudo o que precisava. E quem crê, amados, persevera. Como a Andriele disse aqui, não é fácil, mas Jesus nunca disse que seria. Se o próprio Filho de Deus viveu uma morte de cruz, por que para nós seria fácil? Glória a Deus que nós não temos que morrer na cruz, que Ele já fez isso por mim e por você. E nenhuma dificuldade se compara a isso. Permanecer, mesmo nos dias difíceis, permanecer, mesmo quando o desânimo bate a nossa porta, permanecer, mesmo quando a gente quer desistir e jogar tudo para o alto, permanecer é contrariar a nossa própria vontade. Quem ama permanece. Quem espera pelo noivo se prepara. A volta de Cristo não surpreenderá aqueles que vivem diariamente
a luz da eternidade. Porque aqueles que vivem a luz da eternidade esperam por esse dia ansiosamente. E que o Senhor encontre em nós uma igreja desperta, uma igreja cheia de esperança, que persevera na fé, que viva desde agora, que viva desde hoje a restauração que um dia será completa. Que nós sejamos a noiva que espera por Cristo. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei qual foi a ótica da eternidade que vocês entrou aqui nessa manhã. Mas o que eu sei é que o Senhor quer nos restaurar. Que Ele quer restaurar a sua noiva. Talvez você entrou aqui com os teus óculos embaçados. Às vezes você entrou aqui com os teus óculos trincados. A forma como você tem olhado, esperado e aguardado não tem sido a mesma perspectiva com que Deus espera de nós. Enquanto nós adoramos, eu quero convidar você a sair do seu lugar. E declarar que você quer ser completamente restaurado. Que você quer olhar com uma ótica eterna. Uma ótica completamente eterna. Que se há algum resquício de humanidade, que o Senhor te restaure por completo. Que ajuste a sua ótica com a ótica do céu. Comece a adorar o Senhor nessa manhã. Comece a adorar a Ele nessa manhã. Porque Ele está aqui.